Você virar para o paciente e perguntar se ele quer ter uma mola no peito, ele vai achar isso bom? Não sei, a gente não pergunta. A gente parou de conversar com o paciente da gente. Eu conto uma história de um certo paciente que eu atendi, que me perguntou sobre ressecção transureteral. E eu falei, corre o risco do senhor ficar broxa. E ele falou, não tem problema, desse mato não sai mais cachorro. Então está tudo bem. Tem mais algum risco? Não. Tem um risco de incontinência urinária. Bernardo, velho broxa tudo bem, mas velho mijão eu não aceito. Então, para ele, a incontinência urinária era mais deletéria do que a impotência sexual. E nós não sabemos quais são os valores dos nossos pacientes. Desfecho. Desfecho é um problema. O que tem de gente utilizando o desfecho atualmente que não serve para nada é uma grandeza. Atualmente tem uma mania de falar em reduzir colesterol. Eu sempre costumo fazer a mesma pergunta. Tudo bem, eu fico com colesterol alto, você infarta. Você aceita essa ideia? E normalmente as pessoas, pô, não. Então nós temos que buscar desfechos que correspondam aos valores dos pacientes e não os nossos valores. Não me interessa eu virar e falar assim, olha, o seu foco de epilepsia agora está controlado, mas o sujeito não consegue fazer mais nada a não ser ficar babando em cima da cadeira, porque ele está totalmente dopado. Será que isso é o desfecho que interessa ao paciente? E, obviamente, utilização de recursos. É duro falar nisso, pessoal. Mas se a gente não utilizar recursos de forma razoável, a gente acaba não tratando ninguém, para tratar 2 ou 3. Isso provavelmente é muito mais injusto do que qualquer outra coisa. Próximo. Custos. Pode passar o próximo logo. E desfechos. Talvez a coisa mais vista dentro da avaliação de tecnologia é o tal do ICER, que é razão incremental de custo-efetividade, que nada mais é do que a diferença de dinheiro pela diferença do impacto. É isso. Quanto eu gasto para fazer tal coisa? É isso. E aí nós temos que depois pensar quanto eu aceito gastar para isso. O que são custos? Hospitalização, tratamento, exame, os efeitos colaterais podem ser custo, né? Internou o paciente, o transporte, a perda de produtividade. O custo vai variar de acordo com a forma que eu estiver vendo esse problema. Se eu estou vendo pela perspectiva do paciente, pela perspectiva do plano de saúde, pela perspectiva do financiamento público, pela perspectiva da sociedade, eu vou ter custos diferentes. Desfechos. É o infarto, é o AVC, é o ano de vida salva, é a redução de hospitalização. Então, vou pôr um valor sobre o outro. E aí eu posso dar número para vocês do tipo, para eu evitar um infarto, se eu tiver que usar atorvastatina ou simvastatina, atorvastatina 10 contra simvastatina 40, para eu evitar um infarto, eu gasto 943 mil e poucos reais. Para evitar um infarto. E aí a gente, isso é o ICER. Quanto eu gastei de dinheiro para um impacto. É só isso. Nós temos que começar a discutir qual é o valor que nós estamos dispostos a pagar. Todo mundo fala 50 mil dólares, né? Todo mundo fala 50 mil dólares é quanto os americanos estão dispostos a gastar. A Organização Mundial de Saúde sugere 3 vezes o PIB per capita. 3 vezes o PIB per capita no Brasil dá 48 mil reais.
Eu quero dizer para vocês que R$ 48.000 é um limite muito maior do que os US$ 50.000 norte-americanos. Sabe por quê? US$ 50.000 norte-americanos corresponde a um ano de diálise. Se eu ver quanto o SUS gasta com um ano de diálise, são 20 e poucos mil reais. Então, se eu quiser usar o mesmo critério norte-americano, eu podia baixar esse limite para 20 e poucos mil reais. Tá? Vamos adiante. Próximo. Trade-off. Todo mundo diz que trade-off não tem tradução. Tem um monte de tradução. Permuta, troca. São duas boas traduções. Trade-off é uma situação onde você tem um conflito de escolha. Você não sabe qual dos dois você escolhe. Então, essa aqui é a sobremesa que nós poderíamos comer. Nós temos essa saudável maçã, ou nós temos essa rosquinha cheia de açúcar e gordura. E nós vamos ter o problema que a maçã é saudável e a rosquinha é gostosa. E qual dos dois a gente vai escolher? Isso é um trade-off, que poderia muito bem ser traduzido como permuta ou como troca. Eu quero dizer que para vocês que eu não tenho este problema. Eu comeria os dois e pronto. Próximo. Qualquer vida vale a pena? Né? Só medir os desfechos comuns é suficiente? Qual o valor que cada um de nós tem? O Paulo ali como pessoa, qual o valor que ele tem? Né? Quanto queremos pagar pelo benefício? Aí, pessoal, eu vivo fazendo essa pergunta, pessoal, não, mas pode pagar isso, tudo bem. Então, só que a gente vai ter que aumentar o imposto de renda em 8 vezes, você aceita? Aí começa o problema. Que trade-offs estamos preparados para fazer? O que é que nós estamos dispostos a negociar, né? De vez em quando, quando eu falo sobre isso, eu penso logo no Lobão, né? Eu prefiro viver 10 anos a 1000 do que 1000 anos a 10, né? Se a gente tem uma doença, a gente está disposto a abrir mão de quantos anos de vida para não ter essa doença? O meu amigo ali usa óculos. Você aceita abrir mão de um ano de vida para nunca mais usar óculos? Ele ficou em dúvida. Ele ficou em dúvida. Usar óculos deve ser uma coisa muito perturbadora para ele, porque eu não abro mão nem de um dia, mas, né? Alguns me perguntam, Bernardo, você tem asma grave, você abriria mão de um ano de vida para ficar livre da sua asma grave? 1 ano abriria, 2 não. Né? Nós estamos discutindo, então, qualidade de vida. Né? Não basta apenas eu ter salvo a vida desse paciente. Qual foi a qualidade de vida dele? Próximo. E essa é uma forma de você medir. Você dá uma reguinha igual a essa, e diz assim, esse valor de 100 aqui é o melhor estado possível. Entendeu? É o estado de saúde que eu tinha no dia 19 de novembro. Porque no dia 20 de novembro eu torci o tornozelo. Aí o que aconteceu? Próximo. O meu estado de saúde, que é esse estado atual aqui, caiu um pouquinho, estão vendo? Né? Ele não estou me sentindo tão bem quanto eu estaria normalmente, então talvez eu marcasse nesse pontinho aqui. Mas pode ser que eu fique agora muito deprimido. E aí, próximo, eu caio em depressão, e aí eu acho que minha qualidade de vida é essa. E, obviamente, que se eu morrer, próximo, eu vou cair por aqui. Por que eu estou pondo por aqui? Por que eu não pus em 0? Porque eu sou um homem sincero.
Eu acho que o pior estado de saúde é 0, mas tem uns teóricos de ETS que acreditam que possa existir qualidade de vida negativa. Eu acho que isso é um mero exercício teórico. Mas, como eu estou aqui para exprimir o que as pessoas pensam também, eu pus essa realidade. Tá? Próximo. Outra forma de eu avaliar é usar um questionário de qualidade de vida, como esse, conhecido como Eurocall, que tem 5 níveis, onde você pergunta sobre mobilidade, autocuidado, atividades usuais, dor e desconforto, ansiedade e depressão. E a pessoa responde uma das 3 opções. Esse questionário já foi traduzido para português, ele ainda não está validado no Brasil. A gente não sabe se ele realmente mede qualidade de vida, e eu acredito que daqui a um ano e pouco, não, sendo sincero, 1 ano e meio, nós teremos essa resposta, porque o Instituto está capitaneando um estudo de base populacional em 4 capitais do país. De propósito, 2 na região sudeste, 1 na região nordeste, 1 na região sul, porque existe uma teoria que qualidade de vida varia com a população. Eu acho que não, mas as pessoas com quem eu trabalho acham que sim. A única forma da gente resolver isso é fazendo o quê? Fazendo uma pesquisa e verificando. Vamos ver quem vai estar errado. Se eu tiver errado, não vai ser a primeira vez, eu não tenho nenhum problema em dizer que estarei errado. Então, quem sabe daqui a 2 simpósios eu venho e apresento esse trabalho para vocês. Próximo. Então, se formou a ideia de QALY, que é anos de vida ajustados por qualidade. Então, vamos pensar que uma pessoa tem expectativa de viver mais 10 anos. Mas ela só vai ter metade da qualidade de vida normal. Então, eu pego 10 anos, multiplico por meio e encontro 5 QALYs. É isso. Toda vez que vocês virem QALY, quer dizer que a pessoa que vive 10 anos com aquela doença teria o mesmo tempo de vida de 5 anos com qualidade normal. É só isso. Não tem nenhum mistério escalafobético em volta disso, não. É um cálculo simplesmente assim. Esse cálculo é relativamente fácil da gente saber, porque o IBGE nos fornece tábua de vida todo ano para homem e para mulher, e esse cálculo aqui é difícil de conseguir. Então, sempre que forem ver artigos sobre QALY, se perguntem como eles mediram qualidade de vida. Próximo. Agora, um exemplo prático. Um artigo publicado no Arquivos Brasileiros de Cardiologia, de 2008, diz que se eu fizer trombólise pré-hospitalar, o que vai acontecer? A trombólise pré-hospitalar, ela é mais barata que a trombose intra-hospitalar, segundo o artigo, e que dá uma maior expectativa de vida. Então, seria uma coisa fantástica, uma terapia dominante. Por quê? Porque benéfica é mais barata. E todo mundo olha isso e quer usar isso como a sua base. O problema é que, para se chegar a essa conclusão, próximo. Bernardo, nós já chegamos 20 minutos já. Pode deixar que só tem 2 slides. Eu tenho que olhar e construir um modelo matemático, que nem esse, que é uma coisa simples. Próximo. E tem que fazer todas essas suposições matemáticas aqui. Tudo bem que eu busquei algumas na literatura, mas mesmo assim, são modelos. Se algum desses números estiver errado, muda o modelo todo. Então, a avaliação de tecnologia, prestem sempre atenção na metodologia usada. Tá? Encerro agora. Muito obrigado. Bom, então vamos chamar agora o Dr. Paulo Godoy, que vai falar sobre angioplastias coronarianas e trombólise. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite de estar aqui, representado pelo Dr. Nelson Souza Silva e a doutora Glaucia Moraes.
E o que me coube falar, então, dando continuidade à avaliação tecnológica em saúde, é sobre trombólise e angioplastias coronarianas, as suas indicações apropriadas, os resultados, se estão realmente satisfatórios, e o que eu vou fazer aqui é passar mais uma ideia para que os senhores pensem. O primeiro ponto, dando inclusive continuidade ao que o Bernardo falou em relação à avaliação tecnológica à saúde, e em qualquer coisa em que nós vamos ter que atuar no sistema, ou seja, introduzir no sistema, privilegiando o benefício do nosso paciente, é isso. A decisão de intervir ou de não intervir na história natural de uma doença, em um contexto, nós temos que pensar em um contexto de incertezas, implicar e saber que nós estamos sempre lidando com erro. Nós vamos sempre trabalhar com margem de erro. Qualquer coisa que seja introduzida, e daí a sua necessidade de avaliação ao longo do tempo, de qualquer medicamento, de qualquer procedimento que venha a ser introduzido dentro do sistema de saúde. Nós já partimos da premissa que nós vamos lidar com erro em relação a esse procedimento. O problema é, este erro, vale a pena nós corrermos o risco de ter esse erro? Por quê? Porque esse erro é inferior ao benefício, ao procedimento, e o medicamento traz à população, traz ao indivíduo. É isso que temos que ter em mente em relação a tudo que vamos analisar daqui por diante. Reparem no tratamento clínico em relação às doenças isquêmicas do coração e particularmente aqui em relação à angina estável. Nós temos um estudo prospectivo de boa qualidade, feito pelo grupo do Jabbour e publicado em 2004, em que avaliou a efetividade, o Bernardo já explicou bem o que é efetividade, da atenção clínica otimizada. O período do estudo do Jabbour foi de 1993 a 2000, e a população era de portadores de angina de peito estável, semelhante, portanto, é passível de interpretar com a população que nós temos em nossos ambulatórios, em nossos consultórios aqui no Brasil. Foram tratados e acompanhados 693 pacientes, que eram do sexo masculino, 81,7%, com idade média de 67,3%, boa função ventricular, uma média de 59%, com infarto prévio, presença de hipertensão, diabetes, tabagismo, ou seja, fatores de risco. Então, bem próximo, a população próxima do que realmente nós encontramos aqui. Esses pacientes foram todos acompanhados clinicamente, tratados clinicamente, e o estudo angiográfico somente era feito quando não havia resposta ao tratamento clínico otimizado. E o que o Jabbour e o grupo deles observaram? Reparem bem nesses pacientes, aqui na percentual por ano, eu vou chamar a atenção, o percentual de evento não fatal de 2,2%, um total de óbitos de 1,4%, repare percentual por óbitos cardíacos de 0,8%, insuficiência cardíaca 1,8%, e o percentual de indivíduos que precisaram ir para a revascularização foi de 6%. Portanto, à luz da interpretação de estudos como esse, de pacientes que nós temos parecidos no Brasil, em nossos ambulatórios com angina estável, nós não podemos esperar que quando nós venhamos a introduzir um procedimento, um medicamento, seja ele qual for, ele não pode ter um percentual superior a esse. É isso que nós esperamos em princípio. E é isso que nós temos que observar ao longo do tempo. Infelizmente, nós encontramos muito poucos estudos de boa qualidade que venham a focalizar a efetividade, e a efetividade comparada, inclusive, de alternativas clínicas invasivas e em diferentes momentos da história natural, né, principalmente, e aqui nós estamos falando em relação à doença coronariana. Então, a gente observa muito pouco estudo, o professor vem me falando que atualmente lá o grupo vem fazendo uma análise crítica sobre stents farmacológicos e não se observa mais estudos que venham comparar ou mesmo passíveis de interpretar o tratamento clínico com a angioplastia, por exemplo, com o implante de stent. Na realidade, os estudos que se encontram hoje é stent farmacológico contra stent não farmacológico. Então, isso é uma pena nós encontrarmos na literatura e precisa ser feito mais. A indagação que nós temos que fazer, a intervenção proposta é a única disponível? Ou seja, se eu estou falando de trombólise, se eu estou falando de angioplastia, e posteriormente o doutor Eduardo vai falar sobre reperfusão cirúrgica, esta é a única que nós conhecemos, então nós temos que olhar ao longo do tempo a disponibilidade e o desempenho desses procedimentos que foram inseridos no contexto de saúde. Então, é necessário que nós venhamos a fazer uma revisão de todas as intervenções prévia à intervenção solicitada para uma análise, como eu disse, e contextualizar
o tratamento à realidade do nosso país, e diria mais, da nossa região, no caso aqui o Rio de Janeiro. Nós estamos num país que geograficamente é muito grande e de uma grande diversidade de região para região. Então, nós temos que ver isso frente ao desempenho dentro do Sistema Único de Saúde, ou seja, aonde aquele procedimento foi implantado. Terapia trombolítica, vamos então começar por ela. Nós sabemos que a terapia trombolítica tem uma boa efetividade, inclusive tem um bom custo-efetividade quando comparado aos outros procedimentos para reperfusão. Nós sabemos que quanto mais cedo nós agirmos, melhor será o resultado da terapia trombolítica, mas a gente sabe que ela tem uma boa efetividade. E como ela está sendo usada no Rio de Janeiro, na nossa região? Esse é o trabalho da doutora Skosteg, é um estudo seccional que ela fez junto com um grupo dela, em que ela mostra a frequência de intervenções farmacológicas em 384 casos de infarto agudo do miocárdio no município do Rio de Janeiro, em 1997. Reparem a frequência de trombolítico utilizado, 19,5% apenas dos 384 casos de infarto agudo do miocárdio, e a doutora Skosteg aqui expõe os demais medicamentos utilizados também dentro da mesma síndrome. Reparem aqui, a doutora Skosteg chama ainda a atenção dos 384 pacientes de infarto agudo do miocárdio, 28,9% tinham indicação de fazer a terapia trombolítica. E repare que 75 pacientes receberam terapia trombolítica, 36 não receberam, portanto, uma perda de 32,4% de pacientes que se beneficiariam com a terapia trombolítica e não o fizeram. Então, mostrando, portanto, que é ainda uma terapia pouco utilizada, mesmo hoje em dia, no ano 2000, né, na atual década que nós estamos. Repare aqui, a variação, a doutora Skosteg chama atenção também para a variação do uso das intervenções farmacológicas de acordo com a natureza jurídica dos hospitais no estado naquela época. Repare como há uma grande variação nos hospitais estaduais, apenas uma frequência de 4 em relação à amostra que ela colheu, nos federais 24, municipal 41, universitários 19,4%, e reparem que no privado, absolutamente nada. Chama a atenção do estudo da doutora Skosteg, isso em 1997 já não se usava a terapia trombolítica mais dentro do sistema privado. E hoje pouco se usa. O estudo Bússola mostrou em entrevista realizada com chefes e médicos plantonistas de unidades de emergências públicas, 24 e 22 privadas da cidade, em apenas 6,5% das 46 unidades de emergências estudadas administravam a terapia trombolítica, sendo que 1/3 das públicas não tinham ainda terapia trombolítica, não tinham trombolíticos para disponibilizar no evento do infarto agudo do miocárdio. Então, a gente vê que é um procedimento, um medicamento, que apesar de mostrar efetividade, de ter um bom custo-efetividade, é muito pouco utilizado ainda dentro da nossa realidade. A gente tem a oportunidade de orientar o Dr. Luiz Maurino, ele prova isso, demonstra isso dentro da dissertação de mestrado dele, e agora a gente começa a avaliar, inclusive, a letalidade da terapia trombolítica na tese de doutorado dele. Isso aqui seria, então, o que deveria ser feito, né? Ou seja, o paciente com dor torácica, o tratamento geral imediato, e o paciente preencher critérios, iniciar, assim que possível, a terapia trombolítica, e que a gente vê que, infelizmente, parece que não está sendo feito. E angioplastia coronariana? O que nós temos de dados? A gente tem meta-análises feitas, como a meta-análise do grupo de Bush, em 2000, de boa qualidade, inclusive, que abrangeu 6 ensaios clínicos randomizados, comparativos de angioplastia por balão e tratamento clínico, e o Dr. Bush, junto com a sua equipe, mostrou que para esses pacientes, classe 1 ou 2, o tratamento com angioplastia por balão seria a melhor opção apenas nos casos em que a angina não pudesse ser controlada clinicamente, mostrando que realmente o procedimento ele se insere dentro de um contexto em que o paciente é de alto risco. Chamou atenção também para esses dados publicados na OECD em 2005, em que mostra que, em azul, a mortalidade na doença isquêmica do coração, em vermelho, os procedimentos de revascularização do miocárdio, e a gente observa tem alguma variedade entre a mortalidade entre os países, mas há uma grande variedade de utilização nos procedimentos de revascularização
entre esses mesmos países. E parece que não há uma grande diminuição quando a gente analisa assim, em relação à mortalidade, que fica mais ou menos muito próximo. Não é? Agora, em relação aos procedimentos, a variedade é grande. E aí, aqui, isso é a fonte do DataSUS, eu tive a curiosidade de levantar o número de angioplastias por tipo, inclusive está aqui, angioplastia com stent, com 2 stents, angioplastia primária, realizadas no Brasil no período de 2008 a setembro ainda desse ano. Então, reparem, os senhores, como cresce, né? Em 2008 nós tínhamos 2.133 angioplastias, até setembro, agora, do presente ano, nós temos 2.006, então provavelmente vai chegar aí a 3.000 e ultrapassar. Reparem a angioplastia com stent, que chega a 25.133 até setembro de 2011, como vem aumentando, né, aumenta progressivamente. A angioplastia com 2 stents também, olha como aumenta progressivamente, isso em 2010, 15.812. Nós temos em setembro quase esse mesmo número, 13.709. E a angioplastia primária também, todas vêm aumentando progressivamente. Então, a gente chama a atenção que parece que está sendo uma terapia, um procedimento que vem sendo utilizado e vem aumentando em muito a sua utilização dentro do nosso sistema de saúde. E o número de revascularizações, isso aqui foi resultado da minha tese de doutorado, orientada pelo Dr. Nelson Souza Silva, doutora Glaucia e Dr. Klein. Aqui reparem, em vermelho nós temos as angioplastias coronarianas e aqui em azul a revascularização do miocárdio. Como a angioplastia coronariana cresce em relação à revascularização do miocárdio, parecendo até que há substituição de tecnologias de uma em relação à outra. E será que esses procedimentos eles se substituem na realidade? Esses são os números de indivíduos submetidos ao procedimento naquela época, né? Nós tivemos 7.482 ao longo daqueles anos de indivíduos, de pacientes submetidos à angioplastia coronariana, dos quais 64,4% eram homens, e repare, 20,6% eram pacientes idosos. Chama atenção, de novo, ao que o Dr. Bernardo já falou, em relação à nossa população, em relação a doenças crônicas e o envelhecimento da nossa população. Então, nós temos que estar atentos em relação a esses procedimentos, a essa nova população que se dá. É uma população que envelhece, numa pirâmide que vem mudando. E o número de angioplastias realizadas segundo o grupo de diagnósticos. Nós mostramos no estudo do Dr. Jabbour que as doenças crônicas, as anginas estáveis, estavam bem contempladas com tratamento clínico. Eu chamo a atenção que no estado do Rio de Janeiro, as angioplastias coronarianas foram mais utilizadas justamente no grupo de doenças isquêmicas crônicas. Chama atenção para a letalidade na angioplastia coronariana. Ela já começou aqui no Rio de Janeiro, isso no mesmo período de 1999 a 2003. Ela começa com uma letalidade em torno de 2,6% e ao final de um ano está em 7%. O percentual de óbitos, em que a gente não tem ideia, porque o paciente parece realmente sair da sala muito bem. Então, repare que, diferente até da revascularização do miocárdio, em que a mortalidade ocorre mais até 30 dias, aqui nós temos uma mortalidade atingindo mais por 50% dos óbitos ao final de um ano. Então, mostrando que no início esses pacientes parecem morrer menos, mas ao final de um ano essa mortalidade aumenta. Então, a gente tem que analisar, mostrando a necessidade da avaliação de desempenho ao longo de anos de um procedimento. Chama atenção ainda para a letalidade em relação aos pacientes idosos. Reparem aqui, que acabou aqui a ponteira mesmo. Bom, enfim, reparem aqui no grupo etário de 20 a 49 anos, comparados aos pacientes acima de 70 anos, que chega a ser 5 vezes maior em relação ao grupo mais novo, e ao final de um ano, isso também chega a ser 5 vezes maior em relação ao grupo etário mais jovem. Observo também a grande variabilidade desses procedimentos nos diferentes hospitais no Rio de Janeiro. Repare, tem hospitais que começam com 0,2% e ao final de um ano está com 6,7%, além da grande variabilidade de uso desse procedimento nos hospitais do Rio de Janeiro. Essa tabela ela é bastante interessante, porque na primeira linha nós temos
a letalidade na angioplastia coronariana nos anos, né, que nós estudamos, de 1999 a 2003, nós temos a mortalidade na população geral do estado do Rio de Janeiro no mesmo ano, e aí nós fizemos uma razão, então, entre essa letalidade e a mortalidade da população geral no Rio de Janeiro. E reparem que uma mulher entre 40 e 49 anos, que foi submetida à angioplastia coronariana, tem uma probabilidade de 18,6% maior de morrer do que uma paciente da mesma idade na população que não foi submetida ao procedimento. A letalidade, ela está inversamente proporcional ao volume de procedimentos no Rio de Janeiro, ou seja, quanto maior procedimento é feito, menor letalidade, a maior letalidade é feita com menor número de procedimentos. Os óbitos ocorridos, reparem, não houve modificação em relação a esses óbitos. A intra-hospitalar, seja a causa de óbitos de por aparelho de doença cardiovascular, é mantida, que chega a quase 100%, e ao final de um ano, nós temos mais de 80% ainda de indivíduos morrendo por doenças do aparelho cardiovascular, mostrando que parece que o procedimento não foi capaz de modificar em relação a causas por morte de aparelho cardiovascular. Então, as conclusões desse estudo é que, independente, obviamente as nossas taxas de letalidade foram muito superiores quando a gente interpreta com os bancos de dados de outros países, independente das causas em que isso possa estar incluído, ou seja, por uma demora de fila, é óbvio, por pacientes que entram em fila, ou por pacientes que sejam mais graves, a gente sabe que isso tudo pode estar interferindo em resultado, e é claro que a gente tem que contextualizar isso, mas independente disso, se isso existe em nosso estado, em princípio, as nossas letalidades estão muito aumentadas pelos procedimentos que estão sendo feitos e precisam ser reavaliados. Então, antes de nós continuarmos a fazer, nós temos que corrigir o que está provocando isso. E terapia trombolítica versus angioplastia coronariana? É comparável ou interpretável? Seria melhor nós compararmos procedimentos ou interpretar esses procedimentos? Reparem que no estudo PRAG-2, nas primeiras 3 horas, os benefícios foram iguais. No CAPTIM, nas 2 primeiras horas, a RTPA pré-hospitalar foi melhor. E nos pacientes com choque, o Shock Trial, que é um estudo que mostrou redução de mortalidade, e ele analisou, inclusive, os procedimentos como angioplastia coronariana e reperfusão, aí sim foram onde esse procedimento se mostrou melhor, mostrando realmente que eles beneficiam pacientes de alto risco. Houve uma redução aí de 80% de choque cardiogênico na mortalidade na década de 60 e 70 para 60% a 70% nas décadas posteriores. Esses são resultados do registro do estudo francês, e por isso os franceses agora estão preconizando, o sistema de saúde francês começa a preconizar que, independente do indivíduo estar dentro de um centro com hemodinâmica ou não, nas primeiras 2 horas é obrigatório que o indivíduo seja submetido à terapia trombolítica, justamente por causa disso. Reparem a sobrevida dos pacientes que fizeram trombólise pré-hospitalar, a intra-hospitalar que cai, que chega próxima da angioplastia primária, mas ainda a supera, e os indivíduos que não tiveram reperfusão. Baseado em estudos como esse, o sistema de saúde francês recomenda que seja feita terapia trombolítica em todo paciente com delta-T de 2 horas, independente dele estar num centro, num hospital que possua hemodinâmica, porque senão o sistema não paga. O CAPTIM é outro exemplo, incluiu 840 pacientes tratados em ambiente pré-hospitalar nas primeiras 6 horas, de início de quadro de infarto agudo com supradesnível de ACT. Foram randomizados 2 grupos, angioplastia primária para um e terapia com fibrinolítico para outro. E o que ele viu, uma mortalidade neuroblau em 5 anos, 9,7% no grupo de fibrinólise pré-hospitalar, contra 12,6% ainda também no grupo de angioplastia. Então, mostrando realmente efetividade no tratamento do trombolítico. Bom, e para finalizar, existiria então um método realmente superior, e por isso eu coloquei, é comparável ou interpretável? E eu acho que o que nós temos que fazer é interpretar esses resultados. A escolha do método de reperfusão, ela não é igual para todos os pacientes, não deve ser mesmo.
indivíduos em diferentes locais, olha o nosso país, as nossas regiões, a diferença que nós temos de região para região, e as condições clínicas do paciente, além de outras variáveis que interferem. Então, num paciente de alto risco, é óbvio que eu não vou pensar, eu vou mandar esse paciente para a hemodinâmica, esse paciente vai ser submetido a uma angioplastia. Num paciente em que observe uma condição clínica, em que ele abre um quadro de infarto agudo mais grave, com disfunção de VE, muito provavelmente, esse paciente, sem dúvida, se beneficia da angioplastia. Mas eu chamo a atenção aqui para o número baixo de uma terapia que tem uma custo-efetividade muito bom, como a terapia fibrinolítica, em relação ao que é feito, ao número que nós vemos de angioplastias que estão sendo feitas em todo o Brasil e dentro do nosso estado também. Algum método de reperfusão, em princípio, ele deve ser selecionado sempre para a síndrome coronariana aguda com sopro GST. O tempo e a terapia apropriada é mais importante, é o que deve ser levado em consideração na escolha dessa terapia. E métodos, conhecer, obviamente, os métodos de reperfusão que nós temos para isso, que é a terapia trombolítica, a angioplastia coronária, a revascularização do miocárdio e a sua performance ao longo do tempo no sistema de saúde onde ele foi implantado. Eu queria concluir aqui com o que o professor Nelson sempre fala para a gente, né? É uma contextualização do problema através do método clínico, ou seja, a clínica ela se consubstancia na beira do leito do paciente. O médico, ele colhe e deve colher o maior número possível de informações relevantes sobre o doente e sua doença. Raciocinar em um contexto de incerteza, com base epidemiológica, o que nós fizemos aqui, dando dados, e decidir sobre o diagnóstico mais provável, escolhendo o tratamento mais adequado em função do prognóstico mais favorável do paciente. Em nenhum momento, a clínica se confunde com a tecnologia biomédica, que serve para lhe dar suporte. Muito obrigado. Bom, agora chamo o professor Eduardo Bastos para falar sobre cirurgia de revascularização do miocárdio. Está aqui, ó. Está aqui, Eduardo. O foco da mesa redonda em relação tanto a trombólise quanto a angioplastia e a cirurgia de revascularização do miocárdio foi exatamente, segundo consta o próprio programa, a busca por indicações apropriadas e resultados satisfatórios. E iniciamos a nossa apresentação com a fotografia do professor René Favaloro, o primeiro homem a fazer uma revascularização direta do miocárdio, chamado o pai da Ponte de Safena, recém-saído da residência da Cleveland Clinic em 1967, que lá propôs esse feito que foi reproduzido no mundo inteiro e é considerado hoje talvez a cirurgia mais bem estudada do ponto de vista de papers e mais sobre a qual evoluiu o maior número de trabalhos em todo o mundo moderno. Então, a busca por indicações apropriadas e resultados satisfatórios. Nós viemos de um patamar de tratamento essencialmente clínico. Com o advento da Ponte Safena em 1967, nós tivemos uma revolução praticamente no modo de encarar o tratamento da doença coronariana. Eu lembro e fiz parte, de certa forma, da história, porque até para a ponte única de direita, nós fazíamos cirurgia para tratamento de lesão univascular até de direita, mas 10 anos depois, da década de 70, com Grunzing, a possibilidade do tratamento endovascular com angioplastia com ou sem stent, e modernamente outras práticas de tratamento como a angiogênese, mas na verdade o que é mais importante em relação à busca por indicação apropriada é exatamente se basear em evidências lógicas. Como eu falei, a Ponte Safena foi realizada pela primeira vez pelo Dr. René Favaloro em 1967. Em 1969, o Green propôs o uso da artéria torácica interna esquerda, esses princípios de evolução da cirurgia de revascularização. E, logo em 69, logo após a proposta de Green, caiu muito a indicação, na visão de então, da cirurgia de revascularização com a mamária, porque
porque o fluxo era pequeno e não se entendia bem, era a manipulação da artéria, de forma que acreditava-se que a curto prazo o resultado da ponte safena, por dar um fluxo imediato maior, era superior à artéria torácica interna esquerda. Fato esse que foi desmentido por um trabalho publicado em 1986, mas elaborado em toda a década de 80 por Floyd Loop da Cleveland Clinic. São pontos de grande importância, fatores pontuais, mas de grande importância na evolução da cirurgia de revascularização do miocárdio. Em 71, Carpentier da França propõe a artéria radial, e é interessante aqui afirmar que em 69 o professor Domingos Junqueira, aqui no Rio, usou, mas não publicou, pela primeira vez, a artéria radial. Em 1981, em Buffalo, no Brasil, Benetti, na Argentina, e outros cirurgiões propuseram a cirurgia sem SEC. A artéria torácica interna direita, chamada mamária direita, em 1987, por Puig, do INCOR, em São Paulo. E daí vem uma sequência de fatos mais novos, como a chamada reptilização miocárdica, que é a aplicação do laser, né, que é a reptilização no sentido de coração de réptil, que é feito, cuja circulação coronária miocárdica é feita basicamente por embebição. Em 1996, uma contribuição bastante importante de um brasileiro radicado na Suécia, o Domingos Souza, na Universidade de Örebro, em que mostrou que a safena, com no-touch technique, com cuidado, praticamente de não dilatação e a retirada de todo o sistema de safena acompanhado, inclusive de pequenos nervos, safena e tal, tocando o mínimo possível na veia, era possível se obter uma patência muito semelhante à artéria torácica. Mas, modernamente, a proposta da cirurgia minimamente invasiva, para uns realmente minimamente invasiva e para outros minimamente cosmética, mas, atualmente, a chamada cirurgia híbrida, em que é possível fazer a cirurgia de revascularização em conjunto com as angioplastias e a colocação de stent, no mesmo período de internação, ou, no caso das salas híbridas, no mesmo tempo cirúrgico. Nós temos nos debatido muito em relação a diferenças de resultados extremamente heterogêneos em vários pontos de centros nacionais e internacionais. Nós acreditamos que muito daquilo que a gente vê de heterogeneidade corre por conta de critério de indicação. Eu acho que o advento dos scores de risco, o Euroscore, o Passonnet, o STS da Sociedade de Cirurgia Torácica Americana e, mais modernamente, o Syntax, vieram contribuir muito para que se tivesse a ideia exata da relação de risco e da relação risco-benefício. E isso, certamente, foi de grande contribuição para o aperfeiçoamento da indicação cirúrgica, quer da cirurgia de revascularização, que é das angioplastias. Esse score Passonnet, desenvolvido na França, o STS da Sociedade Torácica de Cirurgiões, talvez pelo fato de ser americano, talvez o mais utilizado hoje no mundo. O Euroscore, esse aqui é o Euroscore 2, que é semelhante ao Euroscore 1, que já havia sendo aplicada, agora publicado e anunciado no meeting de Lisboa, no dia 10 de março desse ano, com a nova versão, em que foi trocado, a obesidade saiu como fator importante de observação e entrou o fator de pouca mobilidade, ou seja, o paciente imóvel no leito como fator de risco a ser considerado como uma modificação nova do score 1 para o score 2. Outro fator que eu acho que eu chamo bastante atenção é a chamada, faz parte da chamada tempestade de Barcelona para os hemodinamicistas, fato que ocorreu durante o Congresso Europeu em 2009, em Barcelona, quando passaram vários trabalhos, a serem exibidos vários trabalhos observacionais a respeito do comportamento dos stents farmacológicos, não farmacológicos, e a apresentação daquilo que ficou faltando aos scores até então conhecidos, que é exatamente o conhecimento da distribuição anatômica e de reserva funcional, mas principalmente levando em conta aspectos anatômicos relativos à opção entre
o tratamento cirúrgico, o tratamento por angioplastia. O Syntax teve uma grande importância por ser um estudo com um N significativo, um estudo randomizado e atento à realidade atual da população mundial, a respeito de, com a intenção de indicar com o mais exato possível quais os pacientes que se beneficiariam da técnica percutânea ou da técnica por cirúrgica no mundo real. Certamente, tanto esses trabalhos, tantos esses scores de risco, principalmente o STS e a associação do que se encontrou dos dados do STS e com o Syntax, foram fatores que dominaram a modificação do guideline do American Heart Association for Coronary Artery Bypass Graft Surgery, publicado agora praticamente há menos de um mês, publicado agora em 7 de novembro no Circulation. As contribuições absorvidas do STS foram fundamentais para que se criasse métodos mais atualizados de avaliação de risco e, com isso, considerar o tratamento ideal. E eu acho que de tudo aquilo que nós evoluímos durante o tempo, talvez o mais importante é que o critério de indicação de cirurgia de revascularização do miocárdio ou do tratamento da doença coronariana de uma forma geral, ele pode ser, continua sendo a possibilidade clínica que ganha uma dimensão muito grande na modernidade, passa pela possibilidade de angioplastia, passa pela cirurgia, mas o mais importante de tudo é que isso passou de ser uma decisão individual do médico para ser uma decisão de grupo. E aí vem a importância do Heart Team, que toma uma importância cada vez maior nos nossos hospitais. As decisões têm que ser... Esse slide que eu escolhi, eu achei interessante, porque tem essa reunião em que existem cabeças brancas e cabeças pretas definindo o futuro, cabelo branco, cabelo preto, seguindo o futuro do paciente. Então, é muito importante a adoção do Heart Team como um fator de decisão do processo de tratamento a ser efetuado nos pacientes com coronariopatia. O Heart Team é recomendado, portanto, em pacientes até na decisão, né, de lesão de tronco não protegido, e o cálculo feito pelo STS, o Syntax Score, ele chega a ser razoável em pacientes também com lesões de tronco e lesões complexas do sistema coronariano. Então, a importância do Heart Team é fundamental em decisão, e nós vamos ver todo esse tempo. Primeiro, nós vamos tratar de lesões não protegidas de tronco e lesões complexas, ou seja, de multivasos do sistema coronariano. Inicialmente, em relação à melhora da sobrevida, nós temos que a cirurgia de coronária realmente aumenta a sobrevida e é recomendado com significância em pacientes com lesão de tronco. No entanto, com um nível de evidência B, com nível de recomendação 1. No entanto, um pouco mais abaixo, nós temos que o tratamento percutâneo é razoável como alternativa toda vez que o score de risco apresentado for inferior a 22, e daí passa a ter o Syntax como importante referência nas decisões sobre o processo a ser adotado no tratamento, ou em casos de pacientes com características que levem a um risco adverso, cirúrgico adverso com alto índice de mortalidade. Então, começa a ter aí uma junção de todos os scores preditores de mortalidade com
o aperfeiçoamento da adoção dos scores syntax. Então, nós temos uma série de evidências, uma série de situações em que o guideline oferece maior ou menor valor. Mas, certamente, algumas coisas que a gente já tinha ideia que pudesse acontecer foram reeditados, como, por exemplo, que a cirurgia de revascularização do miocárdio, ele aumenta a sobrevida e é realmente benéfico com um B de evidência, em estenose de 3 artérias coronárias maiores, com ou sem envolvimento. Isso talvez seja um fato discutível, mas que ganha força nessa edição do guideline, com ou sem envolvimento da proximal da descendente anterior, ou lesão da descendente proximal da descendente anterior e mais um outro vaso coronariano, até, por exemplo, nas lesões bivasculares. No caso, por exemplo, de morte súbita abortada por uma taquicardia ventricular, a cirurgia de revascularização mostra que também mostra ser útil no critério de indicação, né? Tanto é possível fazer a cirurgia de coronária como o procedimento percutâneo, com uma ligeira vantagem em termos de evidência da cirurgia de coronária sobre um procedimento menos invasivo, mas certamente bastante útil, ambos, no tratamento da taquicardia ventricular presumida por isquemia. Em casos, por exemplo, de sobrevida em pacientes em que não exista lesão de tronco, mas e sim casos em que exista necessidade de abordagem multivascular, a cirurgia de revascularização utilizando a artéria mamária interna, ela é razoável em pacientes com lesões estenóticas significativas na artéria descendente anterior, na de isquemia extensa no vaso secundário ao vaso obstruído. Tem também o mesmo nível de evidência, a possibilidade razoável de troca da cirurgia de revascularização sobre a intervenção percutânea, nos casos em que, aí vem novamente a contribuição do estudo Syntax, o score de risco seja acima de 22, ou não houver envolvimento da artéria descendente anterior em bons candidatos do ponto de vista anatômico para a cirurgia de revascularização do miocárdio. Já ratificado em guidelines anteriores, em edições anteriores, a recomendação com nível 2A, com nível de evidência B, em pacientes multivasos com portador de diabetes. E esse fato aqui é importante, particularmente quando a artéria mamária ela é anastomosada com a descendente anterior. Eu confesso que seria para mim, eu revi todo o guideline, mas senti dificuldade em pensar alguns pontos principais que pudesse somar alguma coisa acima do que a gente já sabe a respeito das indicações mais atuais do tratamento da doença coronariana. Recentemente se fala muito em cirurgia híbrida, e essa cirurgia híbrida, nós entendemos essa cirurgia híbrida e praticamos cada vez mais essa cirurgia, e entendemos que é uma cirurgia que se define como uma anastomose da artéria mamária interna com a artéria descendente anterior,
ela deve sempre ser efetuada cirurgicamente e aí a cirurgia, o encaminhamento para a cirurgia, para a angioplastia, deve ser realizada em situações em que haja, por exemplo, extensa calcificação da aorta, que pode levar a risco a acidente vascular cerebral numa cirurgia convencional. Então, nós fazemos uma anastomose mamária descendente anterior com ou sem circulação extracorpórea e partimos, então, para dilatação com angioplastia e implante stent em outro vaso. Isso também pode ser indicado em pacientes em que não hajam conduítos, que não hajam enxertos, ou esses enxertos estejam danificados, estejam impróprios para utilização, ou no caso mesmo em que a angioplastia fique difícil pelo fato de ser tortuosa em excesso, ou seja, de difícil acesso ao processo obstrutivo, ou tenha uma oclusão total crônica, em que fica muito difícil a intervenção percutânea. Esse slide, esse diapositivo aqui mostrado, ela mostra a importância da utilização da aspirina de 100 a 325 miligramas dia, 6 horas após classe 1, no pós-operatório. Ele deve ser continuado indefinidamente no sentido de reduzir a oclusão, principalmente dos enxertos venosos, classe 1 com nível de evidência A. E nós, cirurgiões, eu tive até a versão nova do American Heart, do Guideline, ela mostra um fato que eu até omiti de propósito, que é o grande receio do cirurgião. Ele diz que a aspirina deve ser começado antes, em casos mais graves, em casos de leite distal ruim, deve começar até antes do processo cirúrgico. Eu omiti até de propósito, porque isso é um fato que a gente discute muito até hoje sobre a utilização de antiadesivo plaquetário antes e durante e depois o evento. É óbvio que a gente utiliza depois, mas existem quem defenda a prática da utilização da aspirina antes, no pré-operatório, dos pacientes, no sentido de resguardar a patência das veias colocadas. É claro que o clopidogrel não, esse aí a gente evita realmente, porque a possibilidade de sangramento é muito grande quando usa o clopidogrel do pós-operatório, mas a aspirina é um fator que tem que ser considerado. E na ausência ou na impossibilidade, principalmente intolerância por alergia da aspirina, a possibilidade de usar no pós-operatório o clopidogrel. Ainda é uma visão, portanto, mais fechada, é uma visão que o cirurgião deve participar junto com o clínico, né, com o cardiologista. Hoje não existe mais esse isolamento de opinião nem de conduta, então o cirurgião tem que ter também o conhecimento, e o clínico que vai acompanhar tem que ter também a certeza de que esses pacientes devem manter sempre o LDL abaixo de 100, e em casos de alto risco, isso aí é possível estabelecer o risco de obstrução a depender do Hanoff, a depender da característica da lesão que é dada pelo score Syntax. É possível que se diga e que se diagnostique lesões anatomicamente mais severas, em que passe a haver necessidade de manter, inclusive, um LDL abaixo de 70 miligramas. Lembrar que, em alguns casos em que o paciente não pode ser submetido à terapia com antiadesivos, a dupla agregação, nesses casos é contraindicação formal a utilização da colocação de stents. E aí sim, existe a possibilidade da troca do procedimento pela cirurgia de revascularização do miocárdio, toda vez que houver essa possibilidade de um processo alérgico ou de intolerância a antiadesivos. Com frequência, nós somos criticados
a respeito da evolução da cirurgia de revascularização do miocárdio, no sentido de que, ultimamente, tem se apresentado, os processos não invasivos têm crescendo, com um empurrão, com a ajuda da indústria, e aí aparecem cada vez estentes mais modernos, diluindo cada vez substâncias mais diferentes, e o que se diz é que a cirurgia cardíaca parou no tempo e no espaço. Isso não é verdade. Houve desenvolvimento nesse intervalo de novos materiais, estabilizadores, desenvolvimento da circulação extracorpórea com novo tipo de oxigenadores e de materiais que levam menos dano ao sangue. Houve esse desenvolvimento. A proteção miocárdica também evoluiu. Lembrar que nós partimos de um pensamento intermitente para a cardioplegia sanguínea, no início hipotérmica, hoje praticamente isotérmica, também com o aperfeiçoamento da técnica ou da tática a ser observada durante o processo cirúrgico. Esse outro aspecto é um aspecto de grande importância, qual eu tenho relutado, que é a escolha de enxerto responsável. Às vezes é criticado pela incisão que se faz na perna do paciente, né? Você coloca incisões, às vezes muito grandes, e às vezes tanto a família ou o paciente, e até mesmo o cardiologista, fica por questão estética se perguntando por que tantas incisões, se apenas foi retirado 2, 3 ou 4 enxertos a mais. É que, na verdade, nós temos que sair em busca do chamado enxerto responsável. Se nós não encontrarmos esse enxerto responsável, ou seja, um enxerto ectasiado, um enxerto com número exagerado de colaterais mal definidas, pequenos hematomas na raiz dessas colaterais, presença de válvulas, ectasias, etc. Nós temos que abandonar esse enxerto em busca daquilo que nós acreditamos que seja um enxerto à altura de desenvolver aquele papel novo que ele vai desempenhar, que é substituir uma artéria tão importante no coração. E, obviamente, acompanhar nisso com os indicadores de qualidade e as evidências, comparando sempre que possível com os seus resultados com os scores tradicionais utilizados na prática clínica. Eduardo, 20 minutos, tá? Ok.
jovens, ou seja, é praticamente obrigatório que se tente o máximo de revascularização em pacientes abaixo de 60 anos, com nível de evidência de opinião de especialistas. Outra coisa interessante é a radial, ela deve ser sempre utilizada e mostra que a radial no lado direito, ela funciona com lesões acima de 90%. Se você colocar a radial no lado direito, se a lesão for maior, aliás, menor que 90%, a grande possibilidade de oclusão do novo enxerto. Então, são fatores técnicos que mostram e que foram avaliados, que mostram que a cirurgia também não parou no tempo e no espaço e progride, inclusive, baseado nos aspectos observacionais da evolução dos pacientes em que se submetem a essa cirurgia. Então, isso aqui, existe também aperfeiçoamento da técnica. Os senhores observem que eu coloquei essa fena no touch, né? O detalhe da anastomose, evitando-se ao máximo a lesão endotelial, favorecendo ao máximo a anatomia natural da veia ser implantada. Então, quanto menos se toca nesse enxerto, quanto menos se lesa esse enxerto, quer no endotélio, do vaso, que é nas suas porções mais superficiais, melhor. Então, vocês veem que os enxertos são, inclusive, marcados com um azul de metileno ou coisa semelhante, no sentido de evitar torções, kinks, etc. Então, o detalhe técnico é de fundamental importância. Aqui também, a artéria radial tirada praticamente com todo o sistema sem dilatação. Ela aqui está em leito normal, sendo dilatada apenas topicamente com papaverina. Um enxerto bastante interessante para servir como bypass aortocoronariano. Esse é um dos casos operados, por nós operados, em que vocês observam aqui o enxerto mamária, né, para descendente anterior, e a mamária também, e a mamária, a radial anastomosada na mamária, servindo ao sistema circunflexo. Né, um dos casos em que mostra a possibilidade da utilização da radial, não saindo da aorta, e sim saindo da artéria mamária interna, porque é uma manobra interessante, porque a patência tem demonstrado que ela saindo da mamária, a patência é maior do que ela saindo direto da aorta. São fatores técnicos que também têm que ser observados. Aqui, outra coisa também com o aperfeiçoamento da técnica é a tentativa de estabelecer a integridade pleural com o chamado trajeto parailar extrapleural. Isso mantém toda a arquitetura do mediastino, evitando a abertura de pleura. Ali, anteriormente, os senhores observem a mamária no seu leito original. Aqui ela já desprendida, isso é um jato molhando aqui a parede do campo operatório, mostrando que o fluxo está adequado. Aqui eu não preciso nem de flow meter para mostrar que essa artéria, em termos de fluxo livre, funciona. Nós fazemos uma dissecção pleuropericárdica. Aqui, observem que a pleura continua íntegra. Fazemos uma janela pericárdica, ultrapassamos a artéria mamária por essa janela, por esse orifício, e ele é comprido o suficiente para atingir até a ponta do coração. Então, essas são questões técnicas extremamente valiosas e que mostraram o cuidado que nós, cirurgiões, temos que ter com o enxerto a ser oferecido para a resolução do problema. E como avanços tecnológicos presentes e futuros, nós temos a cirurgia sem SEC com estabilizadores, não tão nova, mas com estabilizadores cada vez mais modernos, a possibilidade da chamada revascularização por reptilização, que é a utilização do laser, atualmente até com a adoção também da possibilidade de célula-tronco, servir como leito para aplicação de célula-tronco com angiogênese. Já estou acabando, Moraes. E, finalmente, a híbrida, já por nós utilizada de alguma forma, principalmente levando-se em conta a possibilidade de descendente anterior, de mamária para descendente anterior, e o resto fazer, em pacientes mais graves, fazer a angioplastia com implante de stent. E, finalmente, aquilo que nós estamos começando, que é a robótica, que o mundo começa agora a descobrir e deverá ser, realmente, em futuro breve, mais bem difundido mundo afora. Obrigado. Bom, obrigado. Acho que a gente tem uma pergunta, se alguém tiver alguma pergunta pelo adiantado da hora, eu acho que
Nós vamos passar para a próxima sessão, que é o Dr. Pantoja, Dr. Lúcio. Todos. Essa aqui é uma mesa que encerra e vê a perspicácia que o professor Nelson tem ao colocar o próprio título do simpósio, em que estimula a visão da integração da medicina científica e da medicina arte, de tudo aqui que foi exposto. Que ele poderia muito bem colocar o nome do simpósio, aterosclerose, ciência, tecnologia e meio ambiente, mas ele colocou, com a visão que ele consegue estabelecer esse equilíbrio entre medicina, arte, medicina, ciência, ele colocou o nome pessoas, a tecnologia e ciência. Então, parabenizá-lo por isso, né? Aos mais jovens não fiquem confusos, né, por causa de tudo que foi exposto, mas fiquem para vocês a necessidade de desenvolver essa competência de utilizar a medicina arte e a medicina ciência. E o professor Nelson, com grande habilidade, ele veio na programação, ele veio fazendo isso, a tecnologia dominava, foi citada algumas vezes as pessoas, no final o professor Tura fez uma grande relevância da visão da prática médica, que nós precisamos ouvir e escutar, porque ouvir é uma coisa, escutar é outra, no sentido de interpretação, e ver não quer dizer meramente olhar, precisa se observar, né? Então, aqui é um encontro de gerações. Eu gostaria de chamar os nossos alunos da Liga de Cardiologia, o Arthur e a Carla Freire, e os nossos jovens e futuros colegas, hoje residentes, futuros mestrando, Rodrigo Sá e Fernanda Pimenta, né? Essa questão, já está tudo preparado aí, para a sua projeção? Então, enquanto assim que acabar, dizer assim algumas palavras. A importância da relevância da observação, eu tenho o prazer de estar examinando o Rodrigo Sá, hoje o nosso grande mestrando, residente e futuro mestrando, que ele estava, ao examinar, ele que sempre foi um excelente aluno, mas estava cometendo um erro básico na observação do paciente. Ele estava à direita do paciente. E, mais uma vez, nós aprendemos com os nossos pacientes e que o paciente estava sinalizando para ele, olha assim. E eu brinquei, olha, ele está igual, na época o Santos era comandado pelo o Vanderlei Luxemburgo, eu digo, olha, ela está dando uma de Vanderlei, ele não está entendendo, né? Quando ele viu que estava tão desajeitado, ao palpar o precorte, meu Deus do céu, eu tinha que ir para o lado esquerdo. Mas isso aí é um deslize pelo nervosismo, porque ele escolheu um ramo da tecnologia, que ele disse que vai fazer eletrofisiologia, né? Mas que ele nunca perca o senso clínico, e eu tenho certeza que ele não fará, em nossa homenagem e ao seu pai, Roberto Sá, que foi um grande estudioso da arritmia, mas foi, acima de tudo, um excelente clínico. Obrigado. Hein? Meu nome é Carla Freire, esse é o Arthur, nós somos alunos da graduação e nós somos diretores da Liga Acadêmica de Cardiologia. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite de estar aqui falando e, principalmente, eu gostaria de agradecer ao professor Nelson, à professora Gláucia, que orientam a gente e valorizam o ensino da graduação. Valorizam e se dedicam muito à graduação também, além de todos os projetos que foram aqui apresentados. Estão sempre presentes. O Rodrigo também ajuda a gente muito. Então, eu gostaria de agradecer muito a eles. Nós vamos apresentar um caso clínico para demonstrar um pouco o método clínico. É uma paciente de 82 anos, do sexo feminino. Chega à emergência com queixa de falta de ar. Ela relatava uma palpitação seguida de dispneia naquela manhã, enquanto ela lavava a louça. Ela relata que sentia um batimento mais forte, como se o coração estivesse batendo no pescoço, de início súbito, que melhorou após cerca de 5 minutos em repouso. Logo depois que ela teve essas palpitações, ela começou a sentir um mal-estar, que ela referia como um abafamento. E houve melhora com repouso, mas não melhorou completamente. Quando ela chega na emergência, ela ainda está dispneica e nega qualquer outro sintoma significativo. Uma paciente que já fazia uso de atenolol, amlodipina, hidroclorotiazida e AS, que era hipertensa desde os 62 anos, em tratamento com esses medicamentos.
No exame físico, uma pressão de 138 por 56, uma frequência cardíaca de 40. E quando nós observamos o aparelho cardiovascular, ela apresentava um ritmo cardíaco irregular e no pulso venoso uma onda A em canhão. Também tinha um edema simétrico de membros inferiores discreto. E agora? Então, nós estamos diante dessa paciente e nós temos que tomar uma decisão. Nós temos uma dúvida diagnóstica e temos que tomar uma decisão nos baseando em dados que nós temos nas certezas que a gente pode ter observando a história, a epidemiologia e os exames complementares que a gente pode obter. Então, no momento, a gente tem um leque de possibilidades e a gente vai começar a avaliar melhor elas. Primeira coisa que a gente precisa observar é o paciente que a gente tem. Então, essa paciente é uma paciente de 82 anos. Se a gente for buscar os dados do IBGE, aqui no Brasil, as mulheres com 80 anos ou mais, elas têm uma expectativa de vida de 10 anos. Então, a gente está diante de uma paciente que espera-se que ela ainda vai viver mais 10 anos. Quando a gente, em alguns estudos, a gente conseguiu ver, esse estudo, eles pegaram todos os pacientes que tinham queixa de dispneia no momento da entrada no estudo. E, então, se a gente for avaliar já tentando transportar para a dispneia daquela paciente, então ela teve uma dispneia enquanto ela lavava a louça, então uma dispneia que acontece durante as atividades diárias. Então, mulheres com esse tipo de dispneia, após um acompanhamento de 8 anos, elas apresentaram uma mortalidade de 50% em 8 anos. Então, a partir daí, a gente já consegue ver que acende uma luz de alerta para a gente. Nós temos que fazer alguma coisa com essa paciente. Essa queixa de dispneia deve ser valorizada. E a primeira coisa que a gente vai ver, então, é a epidemiologia. Um outro dado muito interessante que a gente pega também é, nessa faixa etária, a proporção de indivíduos que têm essa queixa de dispneia é muito grande, chega a quase 40%. Então, a partir daí, nós vemos que a dispneia é um sintoma inespecífico e é um sintoma que deve ser visto não como uma única característica, como avaliado de uma maneira simples. É um dado que é multifatorial. É multifatorial, tanto pelo número de causas que podem levar a ele, pela forma como o paciente descreve, que a maior parte do tempo é a coisa mais difícil que a gente tem, é obter essa descrição detalhada do paciente. Então, o paciente vivencia essa sensação de uma maneira diferente e descreve, cada paciente tem a sua maneira de descrever. E, além disso, quando a gente vai avaliar a dispneia, existem vários estudos que mostram que, inclusive, as vias aferentes que vão levar essa dispneia são diferentes. Existem diversas vias que vão levar a dispneia. Então, não adianta a gente avaliar a dispneia como uma coisa que está bem estabelecida. Não. A gente tem que tentar tirar mais do paciente, obter mais informações. E outra coisa que é muito importante também é quando a gente vai buscar os dados na epidemiologia, a gente tentar se aproximar o máximo possível das características do nosso paciente. Então, nós achamos esse estudo que tem um N bastante grande, de 8.000 pacientes, mas é um estudo tirado da população geral. Então, a gente vê que os pacientes que se apresentaram na emergência, na consulta, com queixa de dispneia, a maior parte eram de causas pulmonares, asma, DPOC. Em terceiro lugar, estaria em insuficiência cardíaca. Então, mais de 40% seria atribuível a causas pulmonares. Quando a gente vai buscar um outro estudo que se aproximaria um pouco mais do caso da nossa paciente, então, esse estudo que a gente trouxe aqui, ele foi feito com pacientes idosos, com mais de 70 anos. A média de idade desse estudo foi de 79 anos, e a gente vê uma mudança bastante grande do perfil dos pacientes que se apresentaram com a queixa. Então, nesse primeiro gráfico, foi feito por especialistas. Depois de que esses pacientes se apresentaram na emergência, eles foram reavaliados por especialistas para definir qual seria realmente a causa daquela dispneia. E
mais de 21%, então a maioria foi por edema pulmonar cardiogênico e, em segundo lugar, pneumonia adquirida na comunidade. Então, a gente vê que nos pacientes idosos, as causas cardiovasculares, elas ultrapassam bastante, o que a gente poderia se enganar olhando aquele outro dado da população geral, que não se reproduz tão bem no caso de uma paciente de 80 anos, o que é um grande desafio quando a gente vai fazer a busca na epidemiologia, porque a maior parte dos estudos acabam excluindo os pacientes idosos, e a gente perde um pouco dessa avaliação que a gente pode ter. Uma outra coisa interessante desse mesmo estudo foi que eles tentaram ver a acurácia do diagnóstico de quando esses pacientes se apresentaram na emergência. Então, a gente vê que a acurácia diagnóstica ela não é tão grande, então existe muita confusão ainda, exceto no caso da asma, em que a acurácia diagnóstica foi próxima de 100%, existe ainda muita dúvida diagnóstica e esses pacientes que chegam na emergência com queixa de dispneia, às vezes é realmente difícil avaliar eles. Então, a gente tem que olhar os dados clínicos. Então, agora, para ver os dados clínicos, a gente já tem, mais ou menos, os dados epidemiológicos que a gente já pesquisou na literatura, então a gente sempre tem que ter em mente esses dados, e a gente agora vai voltar à história do paciente. Então, vamos rever um pouco daquela história. É uma paciente que tem uma dispneia, e essa dispneia como? É uma sensação de abafamento. Essa dispneia teve um início súbito, foi o primeiro episódio dessa paciente, o que faz a gente exclui, então, o agravamento de uma doença pré-existente. Caso existisse uma doença pré-existente, ela não se manifestava ainda, então a gente está tendo um episódio agudo. Ela foi subsequente a palpitações, essas palpitações eram no pescoço. Ela sentiu o coração bater mais forte, mas não sentia ele bater mais rápido. Ela estava em tratamento antihipertensivo regular desde 62 anos, inclusive utilizando beta-bloqueador. E também ela negava precordialgia, sintomas de dispneia paroxística noturna, febre nesse período, tosse, secreção ou outros sintomas significativos. Com isso, a gente vai aumentar vai chegar mais próximo de uma etiologia cardiovascular. E vamos continuar, então, para os dados do exame físico. Quando a gente chega no exame físico, a gente diminui ainda mais a possibilidade de ter as outras etiologias, as etiologias pulmonares, e se aproxima cada vez mais da etiologia cardiovascular, como essa dispneia sendo desencadeada por um edema pulmonar cardiogênico. Era uma paciente que estava bradicárdica. Quando ela foi ser avaliada, ela tinha um ritmo cardíaco irregular, e notava-se uma onda A em canhão. Ela apresentava também um edema simétrico de membros inferiores, que torna a possibilidade de TEP, que às vezes é um diagnóstico que a gente tem dificuldade de determinar, porque ele não tem sintomas tão específicos, afasta também essa possibilidade, uma onda A em canhão, um ritmo cardíaco irregular. E aí, então, a gente vai continuar nossa investigação aqui com a... Oi, boa noite, boa tarde. Na verdade, tudo que a gente está fazendo são inúmeros testes e tentando estimar essa probabilidade acima ou abaixo, né? Vendo se, com esses testes de anamnese e exame físico, a gente consegue uma probabilidade pós-teste que nos permita intervir ou não. Eu achei esse artigo, a gente já aumentou muito a probabilidade da palpitação da dispneia dela estarem relacionadas e estarem possivelmente relacionadas a uma arritmia. A gente ouviu muito falar aqui dos biomarcadores genéticos, biomarcadores laboratoriais, como BNP, score de cálcio, mas acho que fundamental para a gente é tentar achar biomarcadores de dado clínico, como, por exemplo, foi no caso no artigo publicado por Forrest e Diamond, em que eles conseguiram, com idade, sexo e tipo de dor, caracterizar, estratificar bastante a população, e esse artigo conseguiu fazer algo parecido, com sexo, idade, e se você tem palpitações durante a consulta ou não, dispneia durante a consulta ou não, ou uso de qualquer medicação cardiovascular, você estratifica essa população, aumentando ou diminuindo a probabilidade dessa palpitação ser causada por uma arritmia e por uma arritmia clinicamente significante. Tá?
Então, aqui, na verdade, não tem a nossa paciente exemplificada, tem os dois acima e abaixo, que seria palpitações durante a consulta, dispneia durante a consulta, medicações cardiovasculares, que aumentaria bastante. Aqui, arritmias e arritmias clinicamente significantes, ela já tem mais de 70 anos, seriam 82%, se ela fosse essa paciente. Eu fiz o cálculo em casa e acho que eu não errei no cálculo. Dava por volta de 60, porque ela ficaria entre 82 e 49, mas dava por volta de 63% a probabilidade dela de ter uma arritmia. E por volta de 20 a 25% dela ter uma arritmia clinicamente significante. Tá? Com isso, a gente já tem uma elevação da probabilidade dela para moderada a alta. Né? Na verdade, basicamente moderada. Então, significa que o quê? A gente vai precisar só com os dados de anamnese e exame físico, a gente já conseguiu transportar o diagnóstico dela de bem provável de ser uma arritmia. Enquanto que o tromboembolismo pulmonar, por exemplo, como a Carla tinha referenciado, não teve, apesar de não ter muitos dados específicos, mas também não tem nada que favoreça muito ela. É uma coisa que joga a probabilidade para baixo, já que a gente não tem muito, é a gente ter uma hipótese que seja mais provável do que tromboembolismo pulmonar. Então, inicialmente, a gente vai manter a hipótese de ser uma arritmia. Óbvio que a gente pode errar, a gente sempre pode errar na medicina, mas a incerteza menor é se a gente arriscar com a probabilidade de ser uma arritmia. Bom, aí a gente pediu, então, os exames complementares, um exame complementar simples, porque por mais que a gente possa pensar que essa arritmia foi causada por uma dissociação AV, por causa da onda A em canhão, então, isso poderia ser uma bradicardia, pode ser um bloqueio AV, pode ser uma dissociação com uma taquicardia que causa alguma dissociação AV, mas para a gente intervir especificamente, dependendo do fármaco, do tipo de intervenção que a gente vai usar, a gente necessita de um diagnóstico mais preciso, mais refinado, que o eletrocardiograma, um exame simples, barato, rápido, de fácil realização na hora, vai te dar esse diagnóstico. Não há necessidade de nenhum outro exame muito avançado, muito moderno e caro, e que requer recursos. Não, o simples eletro fez ajudou, completou o diagnóstico etiológico, digamos assim, de bloqueio atrioventricular de terceiro grau. Com isso, com a epidemiologia, os dados de história e exame físico, que na verdade são os nossos testes, né, clínicos, a gente chegou numa conclusão, numa probabilidade pré-teste, precisou do teste para o diagnóstico etiológico e conseguiu com isso um ponto em que você tem que intervir. Haja vista que, se uma paciente com bloqueio AV de terceiro grau, se você não intervir, a mortalidade é muito alta. Então, para a gente intervir, a gente viu a esperança de vida dessa paciente, que era de 10 anos, ou seja, ela tinha uma boa expectativa de vida se ela não tivesse doença. Ela tinha muito a ganhar se a gente fizesse uma intervenção que recuperasse essa esperança de vida. E a gente viu que a esperança de vida do paciente sem o tratamento, na verdade, a gente não tem grandes estudos, já que antes a descoberta do marca-passo, começou algumas pessoas a publicarem alguns casos que foram bem-sucedidos, alguma coisa. Ninguém vai fazer um estudo duplo cego, randomizado, fazendo com marca-passo ou não. Mas a mortalidade, em geral, era bem alta. E enquanto que a esperança de vida do paciente com esse tratamento era muito superior. Em compensação, o dano causado ao paciente pelo tratamento era inferior ao que ele poderia proporcionar. Aqui eu reuni alguns artigos que tentaram ver a sensibilidade e especificidade do exame físico, o quanto que eles iam resolver do nosso ambulatório em geral. E todos eles, em geral, ficaram entre 70%, até alguns chegando até 80%, mas em geral 70%, de todos os casos, só com anamnese e exame físico. Essa série algumas pessoas havendo que esses artigos são muito antigos, mas, em geral, você tem
92, 2003 eu não tive acesso, foi uma tese de livre docência de uma pesquisadora da USP, também afirmando que 70% dos pacientes eram corretamente diagnosticados somente com anamnese e exame físico, e a série do JAMA que vem também trazer mais dados para enriquecer a possibilidade enriquecer o nosso conhecimento sobre o nosso exame físico, que eu acho que é o grande fundamento do método clínico, da gente valorizar o ensino do método clínico. Justamente, acho que a gente tem muitas pesquisas em biomarcadores genéticos, muitas pesquisas em scores variados que levam em consideração dosagens de peptídeos, mas nenhuma dessas coisas pode ser aplicada na hora, quando você está com o paciente ali, e principalmente você não tem gasto a mais, na verdade, para fazer o exame físico, não tem gasto a mais para perguntar, só o seu tempo, na verdade. Então, quanto mais a gente tiver informação sobre a eficácia do método clínico, mais a gente vai ter como argumentar que ele é apenas e somente indispensável para o bom tratamento do paciente. Tanto o método clínico e o raciocínio com o teorema de Bayes, análise bayesiana, né? Enfim, basicamente é isso. Eu acho que realmente é muito importante o método clínico e eu como aluno, gostaria muito de ter esse ensinamento cada vez mais difundido. Especialmente gostaria de comentar rapidamente, brevemente, quando estava a discussão sobre como é que era o nome? Quando a gente estava fazendo isso, o INC com o estudo de cardiologia, com o IEK, que fazia os convênios, obrigado, fazer os convênios. Uma coisa que eu senti muita falta foi de ter professores para me orientar durante, por exemplo, um estágio em emergência, que é o que a faculdade não provê, e você vai para esse estágio de emergência e não tem como ninguém para te explicar o método clínico na hora. Então você acaba ficando. Então acho que esse seria um bom convênio, seria um convênio que eu apoiaria. Tá bom? Obrigado. Bom, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Sal, sou residente da cardiologia do Hospital do Fundão. Tenho o prazer de encontrar sempre com o Arthur, com a Carla nas ligas acadêmicas. A gente tem debatido bastante coisa e uma das premissas dos encontros da Liga Acadêmica foi, na verdade, uma recomendação do Nelson, um pedido dele para mim e, na verdade, uma oportunidade e um prazer de trabalhar com eles em cima de discussão de medicina baseada em problemas. A gente dá o enfoque em eletrocardiografia, que é uma parte que eu tenho especial interesse, mas a gente sempre discute um pouco mais. E, na verdade, quando a gente fala do método clínico, o método clínico para a gente, na nossa discussão, tenta a gente botar levar da teoria à prática, mas um modelo racional de pensamento. Enquanto você, quando tenta pensar coisas isoladas e espaçadas, você não consegue um encadeamento racional para o seu diagnóstico. O método clínico dá uma sumarizada nisso, dá uma organizada. A gente vive muito a época dos guidelines, onde o conhecimento é isso fazendo aquilo, ou dos algoritmos. Enquanto a gente, muitas vezes, ainda mais tendo em vista os sistemas complexos, a gente não trabalha com muitas certezas, muitas vezes. A gente trabalha com muita probabilidade. Então, quando a gente está diante do método clínico, a gente começa a lançar a mão das probabilidades, começa a ver o que é mais provável no nosso caso, tentar organizar isso, a gente consegue raciocinar um pouco melhor em cima do caso. É um caso que mostrou isso, um caso certamente difícil, não é um pensamento lógico. Vários fatores confundidores ao longo da história, palpitação de início súbito, a gente pensa muito mais em taquicardias paroxísticas, mais uma bradicardia, a gente pensa muito mais em bradiarritmias, claro. Então, essa conexão que a gente discute sempre foi bastante importante. Então, na verdade, eu sentei aqui na frente e, aproveitando o gatilho, eu tenho que me defender do exame físico do lado errado do paciente. É porque o professor Lúcio primeiro pediu para eu ver a pressão e apalpar a tireoide. Então, eu não estava preocupado com o lado. Só quando ele pediu para eu ver o pré-corte que eu percebi que eu estava no lado errado. Mas isso foi no 5º período. Eu ainda já passei bastante desse trauma, já foi vencido por mim, inclusive. E a gente tem tido essa oportunidade de ter um trabalho várias vezes juntos. E eu me redimi em várias situações disso. Então,
eu acho que a conclusão é que na Liga Acadêmica, que a gente tem tido a oportunidade lá na UFRJ de trabalhar, a gente tem incentivado isso e eu, como residente, tenho aprendido muito. A gente tem sido criado muito num pensamento pontual da coisa, enquanto que se a gente se preocupa com história, com o que a gente traz de bagagem, é muito importante. O meu pai reproduziu uma frase que foi também reproduzida pelo Léo Schamroth no livro de eletro dele da década de 70, que ele dizia que o seguinte: a gente vê apenas o que a gente procura, mas a gente reconhece apenas o que a gente sabe. Então, o método clínico é exatamente isso, é você buscar nas tuas informações o que você tem de conhecimento para saber o que você está procurando. Isso vai te ajudar enormemente no raciocínio clínico. Então, não tenho muito mais a acrescentar, agradeço a oportunidade de estar aqui participando. Deixo a palavra com o professor Nelson. Professor Lúcio. Só para um adendo aqui, em relação à Liga, nós agora assumimos a coordenação de extensão da Faculdade de Medicina e a questão da Liga é uma prioridade de se discutir. Então, porque a Liga no universo de formação não é reconhecida de maneira universal por valorização por os docentes. Isso nos congressos de educação médica se discute o papel da Liga, há uma tendência maior dos docentes a acrescentarem, acharem que a Liga realmente tem a formação e existe uma pequena corrente dizendo que a Liga é paralela. Nós precisamos estar fazendo o gerenciamento da extensão na Faculdade de Medicina no princípio de, primeiro, acreditar a atividade extensionista. E as ligas, para ter uma visão extensionista, ela tem que colocar a sociedade como sujeito e não como objeto. Ou seja, eu não vou a um território para fazer simplesmente uma pesquisa, mas sim ver o que essa sociedade precisa para fazer uma intervenção. E a Liga de Cardiologia, porque está envolvido de uma prevalência de doenças cardiovasculares, que na realidade quem tem doença cardiovascular tem uma maior probabilidade de coexistir com outras comorbidades, tem diversas ações que a Liga de Cardiologia possa fazer intervenção num determinado território. Então, nós conclamamos a vocês da Liga que já vamos oficializar a primeira reunião da Comissão de Extensão agora, dia 15, no sentido que nós estamos institucionalizando, isso é uma visão da Pró-Reitoria de Extensão, de outro gerenciamento da atividade extensionista. Então, a acreditação, vocês colocarem como acreditação e está incluído no projeto político-pedagógico do curso de vocês. Tá? O outro dilema que você falou, essa intercurso, quanto outros cenários, extra-hospital universitário. Os cenários da rede SUS está preconizado, não é um favor, mas a gente está hoje no processo de articulação, que como tem algumas deficiências nesses cenários, e já tem sinalizado, para minimizar isso, a gestão de saúde do GTS, do Ministério da Saúde, que é a articulação do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, vai lançar um pró-saúde emergência, porque já sabe que esse é o grande problema, no sentido de preparar os preceptores da rede para poder dar uma preceptoria com essa formação clínica aí. Então, esse era o esclarecimento. Professor Nelson. Eu só queria dar uma mensagem a vocês jovens, o seguinte: eu trouxe aqui que eu pensei em encontrar o nosso colega e amigo do professor Nelson, Luiz Roberto Londres, e sugiro que vocês não deixem de ler esse livro, que é um reflexo do que aqui foi abordado. Sintomas de uma época, quando o ser humano se torna um objeto. É um livro altamente reflexivo e altamente indutor para a prática médica. Obrigado a vocês. Quer dizer, nós estamos chegando ao final, 2 horas depois do planejado, tá? Nosso planejamento não deu certo, mas me deu uma sensação enorme agora no final, tá? Porque eu ver o Rodrigo, a Carla, o Arthur fazerem um raciocínio brilhante do ponto de vista clínico. Eu até olhei para trás para ti, Lúcio, e disse assim: olha aí, caramba, estão lá, estão direto lá. Tá? Então, eu acho que isso me dá uma satisfação enorme ver isso, não é? E ver que eu, que estou me aposentando em breve, né, teremos ainda várias pessoas que levarão avante, pelo menos, essa bandeira de continuar olhando o paciente e não apenas a tecnologia. A tecnologia vem para nos complementar, mas o fundamental é a anamnese, exame físico e tete a tete com o doente. Tá? Isso é que realmente é a beleza da medicina,
que puxa o teu raciocínio, né? Não te põe em decisões algorítmicas. Né? O algoritmo serve para te ajudar, mas não te serve para decidir. Quem decide é o teu julgamento clínico. Tá? O Rodrigo, Carla e Arthur, eu fiquei ultra satisfeito com o que vocês fizeram. Tá? Realmente eu fiquei quase emocionado com isso. Estou realmente emocionado. Tá? E, obviamente, eu espero que vocês, alunos, né, continuem com essa... Eu acho que a Faculdade de Medicina, nossa, é uma das poucas que pode manter isso. Tá? Eu, Lúcio, Pantoja, estaremos nos aposentando em breve. Tá? E eu acho que nós temos, felizmente, Pantoja, eu acho que nós vamos ter seguidores. Nós não teremos mais o gol. Pantoja, eu acho que é importante você dar seu testemunho também sobre isso, porque você acompanha esses alunos no dia a dia. Não é? E eu queria te escutar sobre isso, porque antes que tu te aposente também, que é um absurdo total. O que tem? Pode. Não, Pantoja, é importante você comer. Pois é, Pantoja, a gente ainda tem obrigação com eles, Pantoja. Tá? Bom, então, muito obrigado a vocês. Quer dizer, eu espero que vocês também deem suporte ao que a gente está tentando com o Instituto do Coração. O Instituto do Coração não é um instituto para simplesmente ser um outro instituto de especialidade, tá? De uma área específica de cardiologia e cirurgia cardíaca. O objeto é uma doença que mais mata, que mais interna, que mais causa problema, quer dizer, é um problema de saúde para a população. E nós sempre procuramos juntar expertise de várias áreas. Vocês viram hoje, durante o congresso todo, não é? Como é que nós trouxemos pessoas de várias áreas, da nutrição, da engenharia, para conversar com vocês sobre como é que essas outras áreas trazem conhecimentos adicionais para que a gente possa resolver o problema do país. Tá? O que mais mata, o que mais interno, o que mais causa aposentadoria por doença. Então, a visão do Instituto não é uma visão disciplinar, ela é uma visão integradora, tá? De procurar pessoas de várias áreas para resolver isso. E isso não está passando para muita gente dentro da universidade. Tá? Então, nós estamos tentando integrar dentro da universidade com o complexo hospitalar, para exatamente pegar, como nós colocamos aqui no início, ontem, logo no início do Congresso, tá? Que nós temos na Universidade Federal do Rio de Janeiro uma estrutura ideal para responder aos desafios do sistema de saúde. Nós temos a área materno-infantil, a área cardiopulmonar, tá? E a área de neurociências ou neuropsiquiátrica. Não é? E só falta a área oncológica, digamos assim. Porque que isso trará para nós uma grande possibilidade de integração de saberes entre nós. Se nós não podemos continuar mais isolados única e exclusivamente, cada um na sua área disciplinar. Nós temos que quebrar essas barreiras disciplinares. Eu, por mim, aboliria, Lúcio, as disciplinas no ensino médio. Tá? Nós temos que começar a pegar os alunos e voltar ao ensino tutorial. Tá? Nós temos que botar os alunos conosco e eles vão conosco para onde nós formos ver paciente, ver paciente, ver paciente, ver paciente. É assim que se aprende sobre sistemas complexos, observando como é que o paciente reage para saber ir de acordo com as probabilidades de intervenção ou não. Então, e nós estamos buscando no Instituto do Coração não somente essa integração interna, mas essa integração externa com as outras unidades de saúde do Rio de Janeiro, né, para que a gente possa ter uma maior amplitude de ambientes, digamos assim, para que a gente possa aprender cada vez mais medicina. E estamos buscando também a coisa internacional. Então, que é por isso que nós trouxemos o pessoal da Boston University com um ex-aluno nosso, o ex-aluno do consultor que trabalhou conosco no ambulatório, né? E que hoje em dia estão lá nos Estados Unidos também, mas que nós temos que buscá-los, temos que trazê-los de volta. Se nós conseguirmos trazer esses cérebros de volta para o Brasil, tá? Nós temos nós mudaríamos a cardiologia no Rio de Janeiro. Tá? E com os que ficaram aqui, nem todos que foram para lá. Nós tivemos um exemplo disso, claro, agora com o Roberto, por exemplo, que é outro aluno que está conosco desde o 3º ano, tá? e que não foi para fora e que não deve nada a dever de quem foi para fora. Quer dizer, vocês também podem ter aqui o ensino e uma continuidade disso. Não é? O Paulo é outro, que é o pós-doutor, que está conosco também há um tempão, não é? E que a gente tem que incentivar isso. Então, muito obrigado a vocês que ficaram até aqui
e eu espero que vocês deem apoio total ao Instituto do Coração, um desafio para os pós-graduandos também, tá? Que vocês têm que viver a universidade, isto é uma das coisas que eu luto com vocês têm que conhecer muito mais a universidade tem muito mais coisas para dar do que simplesmente a área que vocês conhecem. Por isso nós estamos buscando integração com as geociências para meio ambiente, integração com as letras, integração com a biodiversidade, integração com as belas artes. Eu não sei, só um comentário paralelo, vocês tiveram notícia de uma das últimas aulas que nós trouxemos para essa integração sobre a professora de belas artes? Eu conto para vocês o que é que aconteceu. Tá? Você sabe que nós buscamos essa integração para mostrar como é que os problemas vivenciados por outras áreas são semelhantes ao nosso. Tá? Então, nós trouxemos, nessa semana, o pessoal da área de arquitetura, por quê? Mostrando que o ambiente em que você vive muda a doença do paciente que está internado. Tá? Então, você vê a visão de um professor de arquitetura, como é que ele tem plena noção de que o ambiente é fundamental para as pessoas. Tá? Da área de belas artes, nós chamamos por quê? Eu tinha dado uma aula de estética. O que estética tem a ver com medicina? Tem tudo a ver com medicina. Tá? O que eu faço quando eu olho uma lesão na pele? Eu olho, eu descrevo a lesão e eu interpreto aquela lesão. Eu estou fazendo estética. Estou fazendo estética. Tá? Então, nós chamamos uma professora de belas artes. Nós tínhamos dado essa aula de estética e tínhamos apresentado vários quadros de pintores famosos. Isso é outra coisa que eu quero incentivar em vocês. Vocês têm que olhar a arte, porque ela nos traz um monte de conhecimento. Tá? E vocês interpretavam os quadros e vocês descreviam os quadros e interpretavam os quadros. E se vocês conhecessem quem foi o pintor, em que época que ele pintou aquilo, isso é igualzinho ao médico. Se eu só olhar o paciente e não olhar aonde ele vive, como é que ele convive com as outras pessoas, tá? O que aconteceu ao longo da vida dele, como é que ele se relaciona no trabalho, eu terei uma riqueza de informação para fazer o diagnóstico, é isso que a anamnese nos dá. E quando você interpreta um quadro, isso mostra claramente. Eu tenho um exemplo para finalizar, um exemplo que aconteceu com a minha mulher, que é a Lúcia, que está ali atrás, que mostra a importância disso. Eu tinha mostrado para os alunos um quadro do Diego Rivera. Tá? É um quadro que é um mural, tá? Que o Diego Rivera botou para o Rockefeller Center, tá? E que ele queria trabalhar na parte do capitalismo, antes de eu contar esse detalhe. Ele apresentou para o Rockefeller Center, tá? E eu mostrei para os alunos, assim, descreva esse quadro. Todo mundo descreveu, tudo bem. Aí eu disse assim, este quadro foi pintado, e ninguém descreveu uma coisa que estava lá no quadro, digamos assim, quase que escondido. Ninguém descreveu um detalhe importante. Aí eu disse assim, esse quadro é do Diego Rivera. A Lúcia conhecia o Diego Rivera. E ela não tinha visto antes dela saber que esse quadro era do Diego Rivera. Na hora que eu disse para ela, esse quadro é do Diego Rivera, ela achou o Lenin lá dentro do quadro. O Lenin estava com a pintura lá dentro do quadro. Tá? Então, o fato dela conhecer o pintor, quem era o pintor, o que era, fez ela ver uma coisa que ela não tinha visto antes. Isso ocorre conosco, o nosso cérebro faz isso. Ele reconhece, hoje em dia nós sabemos da parte de neurociências, o nosso cérebro reconhece coisas que você não reconheceria se você não tivesse toda a informação que está para ti. O Gattaz, que é da área biológica, uma vez mostrou 2 quadros. Ele botou assim, botou um e depois outro. Aí disse, o que vocês viram? Aí todo mundo disse assim, 2 Mona Lisa. Tá? Aí ele mostrou um quadro, era a Mona Lisa, o outro quadro não tinha nada a ver com a Mona Lisa, mas ele tinha alguns traços da Mona Lisa. E fez com que porque o nosso cérebro reconhece o que você já sabe. Tá? E o outro parece que é igual. Tá? Exatamente o que você falou, Rodrigo. Tá? Então, vocês têm que exercitar isso. Eu tenho que exercitar e começar a entender como é que isso quase se processa. Eu já falei demais, já estamos muito tarde. E muito obrigado a vocês. E deem apoio aos desenvolvimentos que nós estamos querendo para o Instituto do Coração, tá? Dentro do complexo hospitalar da UFRJ. Obrigado a vocês. Eu ia... Ficaram querendo. Depois eu conto.